Bom, pessoal, mais um dia aqui e hoje uma convidada super especial, nada mais, nada menos que Dona Marcela, que foi aprovada em tudo para otorrino, né? Então, eu vou falar o currículo dela mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia, né? Hoje ela é R1 de otorrino na Unicamp, foi terceira colocada, mas nós estamos falando com a primeira colocada no BOSS, primeira colocada no Felício Roxo para otorrino, foi a segunda colocada geral para o Torrino no Enari e foi a primeira colocada para o UNB, né? Que você colocou lá, né, Marcela? Sul São Paulo também passou aprovadíssimo. Sul São Paulo não, minto. Sus Bahia, porque Sul São Paulo você nem prestou, né? Sus Bahia, enfim, colecionou aprovações. Bom, Marcela, seja muito bem-vinda aí. Dá um oi para a galera aí, para o pessoal. O que você quer falar antes da gente começar? Olá, gente. A gente está aqui para incentivar, né? E vale muito a pena, podem acreditar. Sem a mentoria, provavelmente não teria alcançado os resultados que eu alcancei. E aí eles deram todo o suporte nesse momento de Mulher. angústia que provavelmente alguém que está vendo está. Mulher não precisa, esses resultados não precisam nem desse jabá todo, viu? E a Marcela, antes da gente começar, ela falou: Pedro, deixa eu mudar aqui de local porque eu estou improvisada e ela está já sofrendo na residência. Falou que não tem nem como receber os móveis, né, Marcela? Porque você fica o dia inteiro lá e não tem ninguém aí em Campinas para Sem tempo receber, para né? receber móvel, sem tempo para instalar a internet, mas é onde eu queria estar, então tá tudo certo. Então vale a pena. Bom, vamos lá começar, Marcela. Eu estou aqui e o nosso objetivo com esse casos, né, é uma série que a gente cria que chama Residência Médica em Casos Reais. Por quê, Marcela? Como é que a gente criou isso? Porque o que a gente vê muito dos cursinhos, as outras coisas, é mostrando a pessoa que passou. E, gente, não mostra a realidade. Às vezes a pessoa é gênio, já estudou a vida inteira. Não, aqui a gente está diante da Marcela que lutou, que penou, que se dedicou, e o que nós vamos mostrar são os seus resultados. E agora, Marcela, eu vou ser o apresentador e você é comentarista. Você vai comentando Tá item por certo. item, vamos passando mês a mês. Mas antes de mais nada, eu vou passar um overview aqui da plataforma e a gente vai conversando, tá? Lembrando que você estudou 64 temas, você não cumpriu 100% do cronograma, né? Enfim, a sua média de acertos é uma média de acertos muito boa, das questões genéricas de 87, 83%. Estudou malemar, né, Marcelo? 835 horas, putz, é um volume muito bom. 8.594 questões respondidas. Aqui a gente vai passar o dia a dia dela, mas esse é o gráfico que eu falo do aluno que é aprovado, tá? Então, o aluno que a Marcela começou com a gente em março, ela foi evoluindo. Aqui tem uma queda, né? Depois nós vamos explicar essa queda e depois ela subiu 4 vezes mais e sempre ela manteve algo em torno entre 80 e 120 horas aqui de estudo por mês, dando um sprint na reta final, que é muito bom, né? Você vê que a Marcela já tinha um platô de aprendizado, essa curva que vai abaixando é normal, então normalmente ela começa com um acerto lá em cima, vai caindo, mas vai caindo aos poucos, porque o volume de conteúdo, e aqui o tanto de prova na íntegra, enfim. Bom, dona Marcela, me conta aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual que foi a diferença da Marcela que tinha estudado nos anos anteriores e o que você mudou no jogo que você falou assim, putz, foi isso que me fez ser aprovada nesses lugares todos? Então, na verdade, eu sempre fui aquela pessoa de hiperfoco, que é o que você muito condena. Então, prova eu estudava no máximo 10 dias antes. Na época da escola era um dia antes, como a gente entrou para a faculdade, teve que ser um pouco antes. Mas era Uhum. aquele momento de euforia, como você fala, e depois sem rendimento nenhum. E eu nunca tinha estudado verdadeiramente para residência, né? Uhum. Mas eu sabia que esse modelo não ia funcionar. Eu cheguei a fazer algumas provas de residência, mesmo sem saber bem o que eu queria, logo que eu formei, no final do ano, e apesar de eu ter sempre me dado muito bem na faculdade, eu vi que não era fácil assim. E você Eu tinha não fui feito nada cursinho no bem. quinto e no sexto ano? Não, nunca fiz cursinho. Eu Uhum. acompanhava muitas vezes o Jorge, meu namorado, que ele fazia, Uhum. e na Sim. época da pandemia estava online, então às vezes eu pegava um conteúdo ou outro com ele, mas eu mesma fazendo cursinho nunca tinha feito. Uhum. Mas eu sabia onde era a minha falha, eu só não sabia corrigir muito bem. Mas era isso, Uhum. era disciplina e constância. Eu nunca tive, assim, para nada. Bom, só E lembrando aí que é você o é que de eu onde? falo, é Ah. isso. Você é de onde, Marcela? Você nasceu onde? De Araguaína, no Tocantins. E E você fiz formou faculdade por onde? lá mesmo. Na Em Unitepac Araguaína, lá, numa né? faculdade particular, chama Unitepac.
do Tocantins para o mundo. E, dona Marcela, conquistou tudo e agora está aí arrebentando na Unicamp. E uma coisa que você me falou que é muito importante, que você é a única de todos os residentes que é de universidade particular, né? Dos Eu R1s, não é acredito isso? que seja. Que eu esteja me lembrando agora é. É, né? Bom, beleza, vamos lá. Então, sua principal falha que você encontrou aí era que o hiperfoco, né? Você focava aí e depois fazia, era o famoso 880. E a gente quase caiu nisso, né, dona Marcela? Porque assim, É, quase. eu lembro aqui, gente, mostrando o dia a dia da Marcela, né? Então, vamos pegar uma semana específica, vamos pegar essa semana do dia 14 aqui, que foi uma semana que você cumpriu 100%. Então, aqui na segunda-feira, você tinha plantão das 13 às 19, né? Enfim, e depois começava, era das 13 às 19 aqui, eu acho que esse horário, não sei se está certo, enfim. Mas É. aqui, como é que era a sua rotina de trabalho? Das 13 às 19 também, como é que era? Você lembra? Isso eu acho que foi uma das coisas mais importantes. Desde o início, eu sentei e planejei. Olha, até tal mês eu vou trabalhar tanto, depois Uhum. daí para frente eu vou ter que ter juntado o que eu trabalhei antes para poder me sustentar tranquila depois. Então Show. foi literalmente um planejamento a longo prazo, como diz você, treinamento atlético, em todos os sentidos da minha vida. Sim. Então, no início, eu estava dando ainda plantão em emergência, que Uhum. inicialmente eu achei que ia ser o mais tranquilo para mim, e realmente é para a maioria das pessoas por causa da liberdade de horário. Uhum. Eu procurava pegar plantões de 6, mas acabava que na semana, acho que aí talvez esteja um pouco atípico, mas eu fazia pelo menos umas 30 horas a 40 horas semanais de É. plantão. Aqui, ó, tá. Tem um das 19 nessa semana, aí aqui tem outro também. Aí aqui tem. Aí quarta e quinta aqui não tem, mas sexta tem, ó, 12 horas. É, E no sábado, opa, no sábado aqui também tem. Então daria aí mais ou menos de 30 a 40 horas de plantão por semana. isso. Quando você decidiu mudar isso, Marcelo? Eu vi que eu estava ficando muito estressada. E se está custando sua saúde mental, não vale a pena. E Hum. então eu fui para a UBS, que eu sempre falei que eu odiava, mas que no momento que eu precisava era paz. Sim. E acabou que me deu muito mais sentido na disciplina, porque justamente por não ser uma coisa muito variável e por eu ter sempre problema com disciplina e rotina, acabou Uhum. que eu fui obrigada a ter uma rotina certa. Eu ia para a UBS, eu consegui uma UBS 30 horas semanais, graças a Deus não teria dado certo também. Uhum. E eu ia para a UBS das 7 às 13 e era obrigada a estudar das 14 às 18 horas. Obrigada segundo fontes da minha cabeça, de acordo com o que eu queria, né? Sim. Claro, e assim, olha o tanto que é bacana a gente voltar e analisar. Março você começou super bem, tudo. Aí vem abril, já estava indo, mas começou a ter muita falha no final de semana. Eu lembro quando a gente reuniu e conversou. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui a gente consegue ver o histórico de reunião da Marcela. Isso aqui tudo é reunião individual, ou com o anjo ou com o mentor. Dá uma olhada o tanto de reunião que ela fez. Isso aqui eu não para, isso é tudo reunião individual. Então, assim, esse é todo o suporte, né? Mas olha aqui, abril você começou a falhar nos finais de semana. Aí vem maio, né, que a gente teve uma conversinha meio séria que você começava a falhar, então aumentou o número de falha. E quando chegou junho foi o ápice, né? Junho foi assim, putz, olha o tanto, tem mais dia que você não fez do que você fez. O que que aconteceu aqui, Marcelo? Então, tem a questão de que eu não era disciplinada de colocar aí também, mas realmente eu fui caindo rendimento. Porque a Uhum, gente teve aquela conversinha séria e eu tive mais um pico de euforia. Então, uhum, durante, se não me engano, o mês de maio, eu dei um salto. uhum, O mês de maio eu dei um salto, estudava muito em relação ao que eu estava antes. Não quer dizer que seja muito no final, sim. mas acabou que eu fui entrando em esgotamento. E eu estava nesse processo de mudar de trabalho, não estava me adequando bem no que eu estava, então tudo da vida pessoal contribuiu, e aí deu esse resultado aí, claramente, de uma rotina imperfeita e real. É, isso é a vida real, né? Que as pessoas acham que, por exemplo, olha para Marcela, putz, veio lá de Araguaína, na universidade particular, putz, primeiro lugar em quase tudo, terceiro lugar no Unicamp, no lugar que você sempre sonhou, enfim. As pessoas falam, putz, ela teve uma rotina perfeita. E não, nós estamos mostrando que não, né? Mas aí chega mês de julho, né? Que foi o Aí mês foi mais pior. caótico, tanto para mim quanto para você. E me conta, olha o mês de julho, parece ter um buraco. O que que aconteceu aqui? Esse aí foi o caos maior, né? Que é quando eu estava totalmente esgotada.
Uhum. Minha psicóloga já tinha me avisado para reduzir, não parar totalmente. Mas aí acontece que, com meus picos de euforia, eu falei, vou viajar por 15 dias com a minha Uhum. família. Eles já iam e eu tinha decidido não ir, justamente por causa dos estudos. Mas aí eu decidi viajar com a minha família. Eu falei, nessa situação caótica que eu já estava, falei para o Pedro: Pedro, estou indo viajar 15 dias. Se Ele ficou vira. meio bravo, mas a gente organizou algumas revisões que eu não cumpri todas, mas também não estão aí, algumas que eu cheguei a fazer sim, e a gente foi se organizando. Isso é o grande lance, né, Marcela? Porque assim, o que que o aluno pensa? Ele fala assim, não vou viajar, não tá nada. Mas tem aluno que eu tenho que falar, cara, vai viajar uma semana, vai viajar 2 semanas, senão você vai surtar. Então aqui é o momento da gente, putz, se não, se ele não surta em julho, ele vai surtar em setembro, que é muito pior. Então é o Muito momento pior. assim, beleza, você vai viajar tudo, mas eu não posso deixar tudo ir por lá abaixo. Você não vai fazer de zero, tranquilo, mas pelo menos algumas revisões mais importantes você vai fazer. E foi o que aconteceu, né? E aí você chegou descansada, Júlia, aí vem a Marcela com um pico de euforia de novo, e aí os resultados, olha aqui na curva, puf, começou e foi, né? Bom, A e aí o questão do resultado, calendário é que eu não lembrava de marcar mesmo, mas eu pelo sei, eu gráfico a pegava no gente tem seu uma pé. noção maior. É, mas Marcela, de tudo assim, né, de uma forma global, onde você acha que foi o seu principal diferencial, pegando a Marcela hoje, em questão em relação à metodologia e tudo. Em relação aos seus concorrentes, às pessoas que você viu que se prepararam, onde que foi um negócio que falou, putz, isso aqui foi meu ponto de virada, esse foi meu ponto de virada? Foi revisão, foi prova na íntegra, foi caderno de erros, foi o quê? Quais foram os pontos importantes que, se você fosse se preparar de novo, o que que você faria igual? Como é que seria a sua preparação? Eu de verdade acho que foi o acompanhamento da mentoria, Uhum. porque eu sou a pessoa que não gosta de desagradar. Então, a Vicky, né, que era meu anjo, me mandava mensagem: Marcela, o que está acontecendo? Não está fazendo nada. Eu ia lá, fazia, e realmente tinha essa babá dos estudos, que era o que eu precisava para ter uma rotina. Então, eu sei que se tivesse deixado largado por minha conta, eu não teria feito Uhum. metade do que eu fiz. Talvez teria feito um pouco, mas não da forma que eu fiz. Porque nas imperfeições eu consegui É. seguir uma rotina minimamente normal para revisões que me deram resultado no final. Então, eu acredito que realmente essa rotina de estudos, de estudar um pouquinho todo dia, foi o mais importante, principalmente revisão. E eu vejo muito, que você perguntou de erro dos meus conhecidos, o pessoal estuda muito durante a semana, e aí fica sexta, sábado, domingo sem estudar nada. Aí chega segunda, não quer voltar para a rotina. Eu sempre fui mais da opinião que faz um pouquinho todo dia, que era muito melhor. Isso, importantíssimo, né? Bom, uma coisa importante que a gente fez para você, Marcela, que eu lembro direitinho, que você chegou não com uma base sólida. A sua base de conteúdo não era sólida. Eu não lembro quanto você fez aqui. Se eu trocar a página, vai cair no seu simular diagnóstico. Mas eu lembro que você tinha não feito uma pontuação boa. Eu não lembro se foi algo em torno de 40, 50%. Você lembra quanto foi? Eu acho que foi 50 em alguma coisa, ou 60. Então, Foi por exemplo, aí 54, 64, algo assim. então, vamos colocar, putz, você chegou com uma média de base de 50 e poucos por cento. E você atingiu, boss, você fez 80 aí ou 90? Nas provas, No boss, você fez quanto? Noventa por eu fiz cento? 91 em Boss, 91 no Enari. A maioria Isso. teve que ser mais de 90. E aí a galera fala assim, peraí, Pedro, é só gênio. É só gente que já está muito tempo estudando. E não, você saiu numa Não base de mesmo. 50 e foi para 90, 91 em todas as provas. Putz, você fez 91 segundo lugar geral no Enari, né? Não sei se é primeiro, porque tinha um subjúdice lá, né, na sua frente. Não sei se ficou É, em primeiro por conta desse subjúdice. Você não sabe que não fim deu, sei. não, né? Eu parei de acompanhar o Enari. É, nem precisa acompanhar mais, né? Bom, aí, só para mostrar, Marcela, para o pessoal, porque o pessoal acha assim, putz, 90, se eu já tiver uma base boa, com 80%, com 75%, e não é, né? É, né? Deu uma travadinha, mas deu de ouvir. É construção e, assim, não precisa de muito tempo, igual você postou esses dias. Eu comecei em março, quase não estudei em julho, mas estudando certo, a gente É. consegue. É o mais importante, a qualidade é melhor que a quantidade. E tentar vencer o nosso principal concorrente, né, Marcelo? Qual que é o nosso principal concorrente? Não é o vizinho, é a sua procrastinação, é a sua preguiça, é a sua Ansiedade. vontade de desistir, é a sua vontade de ansiedade, de ir pelo caminho mais fácil e tudo, né? Bom,
Marcela, muito obrigado aí pela nossa conversa. Eu tenho certeza que essa sua história, essa sua, enfim, essa sua dinâmica, todos os aspectos e essa seu vontade de fazer dar certo vai motivar muita gente a conquistar, a conseguir e não ficar agarrado no insucesso. Ah, eu não consigo, não vai dar certo, eu tô com uma base ruim. Não, é fazer isso. E eu quero que você deixe sua última mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, fale alguma coisa, motive a galera aí. Eu que tenho só que agradecer o acompanhamento totalmente personalizado. Às vezes que eu te ligava até de noite, teve um dia antes da prova do boss que a gente estava se falando meia-noite. Eu ficava pensando, meu Deus, queria dizer que para alguém que estiver assistindo e estiver com ansiedade, com angústia, não terceirize a responsabilidade do seu sucesso, só depende de você, não é porque você veio de uma faculdade ruim ou porque falam que prova X só passam os da casa, só depende de você. Sempre não tem só uma vaga, porque tem pelo menos duas. Então, mesmo que isso realmente aconteça, a segunda vaga é responsabilidade só sua. E as escolhas e as abdicações que você vai fazer para acontecer isso é uma escolha só sua mesmo. Perfeito, Marcela, obrigado, viu? Senhoras e senhores, Eu Dona que Marcela agradeço. voltando aqui, primeira colocada do Boss, terceira da Unicamp. Além disso, Felício Roxo em primeiro lugar. Na área a gente não sabe porque teve um subjúdice, mas arrebentou e tudo. Muito obrigado, Marcela. Fica com Deus aí e a gente vai Obrigadão, se falando, Pedro. tá bom?